Olá, irmãos. É um prazer enorme estarmos aqui juntos mais uma vez para falar um pouquinho, da palavra de Deus. Oportunidade que Deus nos concede para estar meditando, um pouquinho nos seus ensinamentos. E isso é um momento muito precioso, um momento que a gente tem que aproveitar aí sempre que possível, Sempre que a gente puder, a gente tem que estar buscando essas oportunidades. E nós temos trabalhado aí com a questão das EBVs, Então eu vou dar continuidade aí nos estudos da nossa revista e eu fiquei com a responsabilidade de concluir a lição número 6. Então, só para recapitular um pouco aqui os irmãos, o título da lição número 6 é Culpa Humana e Graça de Deus. O texto básico da lição é Romanos 2, de 1 a 11, e o versículo-chave é 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então o autor, ele pegou essa lição e dividiu ela em 5 pontos, 5 tópicos, O primeiro tópico, que é culpa, é o título desse tópico. O segundo seria conceitos de tristeza e de perdão divino. O terceiro, causas da culpa. O quarto seria efeitos da culpa. E o quinto e último, que nós vamos explorar hoje, seria o tratamento adequado, para a culpa, ou o tratamento adequado para a culpa. Então, meus irmãos, nós vamos estar entrando agora nesse último tópico. O autor dividiu esse último tópico, em 4 tópicos, ou vamos dizer assim, esse último tópico está dividido em 4 subtópicos que nós vamos ler aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos meditar e espero aí que a gente possa aprender juntos, tá ok? Antes disso, vamos orar, pedindo a Deus aí que esteja nos abençoando, esteja nos iluminando, para que a gente possa aqui falar da palavra dele, para que a gente possa aprender junto aqui e crescer, no conhecimento da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade. Neste momento, Pai, eu peço perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados e coloco esse estudo nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajude, Pai, a compreender a Tua palavra, nos ajude a meditar, Senhor, nos ensinamentos que estão aqui na nossa revista e, acima de tudo, Pai, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos orientado a cada dia, o Senhor tem cuidado de nós através da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, nós possamos ouvir a Tua palavra e praticarmos em nosso coração, em nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, então, esse quinto tópico, ele tem como título, tratamento adequado para a culpa. Então, a primeira coisa que o tópico, na verdade, o primeiro aspecto, que o autor aqui ele destaca é o seguinte, antes dele começar a falar nos subtópicos, ele diz o seguinte: primeira coisa, nós temos que entender que nós não somos perfeitos. Deus não espera perfeição de nós. Primeiro porque Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas e sabe que nós, como seres humanos, como pecadores que somos, não temos a condição de sermos perfeitos. Então, a partir do momento que você entende essa condição de você não conseguir ser perfeito, você também entende que, vez ou outra, você vai cometer alguns erros. E que esses erros, por exemplo, eles não podem servir de âncora, ou seja, eles não podem servir para poder te afundar. Na verdade, os erros que nós vivemos, muitas das vezes, eles têm que servir para o nosso aprendizado. Então a gente tem que aprender com os erros que a gente comete. E o mais importante para Deus não é o fato de você não errar, porque Deus sabe que, como nós já falamos, somos humanos e vamos errar. Mas o mais importante é o fato de você não querer errar, de você meditar na palavra de Deus, de você orar, de você ter uma vida em comunhão com Deus, para que você lute para não errar. Essa é a ideia.
né? Então, assim, uma orientação em relação ao tratamento dessa questão da culpa é a primeira coisa, você entender que você é falho. Então não adianta você ficar se culpando por um erro, se culpando por ter cometido uma falha, porque todas as pessoas cometem erros. Agora, o que Deus quer de você não é perfeição. Deus não quer uma pessoa perfeita, até porque Ele sabe que Ele não vai encontrar um ser humano perfeito. Mas Ele quer pessoas que realmente tenham um compromisso com Ele. Pessoas que, apesar das suas falhas, apesar das suas dificuldades, estão com as suas vidas na presença do Senhor. E buscam não errar. E buscam não pecar. E, consequentemente, né, não ter esse sentimento de culpa. Então essa seria uma ideia muito interessante para a gente já tratar essa questão aí desse sentimento de culpa que muitas das vezes, como eu falei, serve de âncora para as pessoas, prendendo as pessoas, afundando as pessoas. E aí, dentro desses subtópicos, ele fala o seguinte aqui. Primeiro subtópico, tá? Do quinto item. Compreender e aceitar os culpados. Uma coisa muito interessante, irmãos, e ele relata aqui, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, um texto pequeno. Não julgueis para não ser julgados. Olha que interessante. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, como nós já falamos, todos somos pecadores, todos vamos cometer erros, todos nós falhamos. Então, se a gente parte do princípio que todo mundo pode cometer um erro, que todo mundo pode falhar, a gente tem que pensar também que em algum momento nós vamos falhar. E vamos pensar o seguinte, irmãos, existe uma palavra que chama empatia, que é nós nos colocarmos no lugar do outro, né? Então imagina uma situação, você cometeu uma falha, você cometeu um erro e você, de certa forma, tem uma culpa sobre aquela situação. E aí, ao invés de você, por exemplo, receber uma crítica ou receber, por exemplo, uma palavra mais dura em relação àquilo, você recebe, por exemplo, uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de aconselhamento. Não seria muito mais gostoso do que você receber uma palavra de grosseria, uma palavra de acusação? Aí, errou, tá vendo? Sabia que você ia errar, pô, errou de novo, pecou de novo. Né? Não é muito mais triste escutar essas palavras? É muito mais feliz, ou vai ser muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais motivante você escutar palavras de amor. Tudo bem, você errou, poxa, mas vem cá, todo mundo erra, faz parte, e vamos orar aqui, vamos confessar a Deus aqui o seu pecado, vamos pedir perdão a Deus, e vamos tocar a bola para frente, porque é isso que Deus quer, meus irmãos. Deus não quer que a gente julgue ninguém, até porque nós não temos condição de fazer isso. Nós não temos o poder e nós também não temos a condição de julgar, porque nós estamos no mesmo barco. Então a ideia desse primeiro ponto aqui seria essa, aceitar ou compreender os culpados, porque entender que todos são falhos, todas as pessoas podem errar. Então, quando acontece uma situação em que você se depara com um culpado, tratar esse culpado com amor, com respeito, dentro da palavra de Deus, se colocando no lugar dele. Como que eu gostaria de ser tratado numa situação dessa? Tratar essa pessoa exatamente dessa mesma forma. Uma outra forma, né, do tratamento adequado para a culpa está aqui no segundo ponto. Ajudar os pais a transmitir bons valores. Meus irmãos, a gente sabe, quem tem filho sabe, né? Eu tenho 3 aqui, e os nossos filhos, eles aprendem todos os dias com a gente. E uma coisa muito interessante, eles aprendem mais com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. Então, as nossas atitudes, elas têm que ser dentro da palavra de Deus. A gente tem que viver a palavra de Deus para que os nossos filhos possam crescer vendo isso acontecer. Aprender com as nossas atitudes. E uma coisa muito interessante, muitas das vezes você como pai, como mãe, tem que disciplinar o seu filho. Isso faz parte do processo. Porém, o disciplinar que o texto fala aqui é um disciplinar em amor. É você
ter palavras ali de correção, sim, é claro, mas palavras que, ao invés de afundar essa criança, esse jovem, esse adolescente, na verdade vão apertar ele, é claro, né, conscientizar que ele errou, mas vão servir ali de conforto, vão servir ali de motivação, vão servir ali de uma orientação. Olha, meu filho, você cometeu um erro, errou aqui, realmente não foi legal o que aconteceu, mas olha só, vamos orar, vamos pedir a Deus orientação, vamos mudar aqui o jeito que as coisas foram feitas, vamos fazer de uma forma diferente para ver qual o resultado que nós vamos encontrar. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente fizer isso dentro da palavra de Deus, nós vamos estar abençoando os nossos filhos. Quantas pessoas, meus irmãos, ofendem os filhos, menosprezam os filhos. Eu já vi situações em que pais, né? Ah, você é um infeliz, você é burro, você... Então, tipo assim, palavras que vão destruindo a criança, que vão destruindo os adolescentes, que vão destruindo os jovens. E aí a gente se depara com o mundo que a gente encontra hoje. Jovens totalmente desequilibrados, adolescentes, crianças totalmente desequilibradas, com o emocional totalmente destruído. Aí você começa a pesquisar, começa a ver o histórico daquela criança, o histórico daquele jovem, daquele adolescente. Aí você começa a ver que ele teve uma vida toda torta, não teve nenhum parâmetro vamos dizer assim, de coisas certas, não teve nenhum parâmetro da palavra de Deus, foi criado totalmente fora e acaba sendo o resultado dessa situação toda. Então, esse segundo ponto defende isso, que os pais eles devem transmitir bons valores aos seus filhos, para que esses filhos possam saber lidar com essas situações de culpa, de frustração, isso tudo faz parte. Tá ok, meus irmãos? O terceiro tópico fala o seguinte: ajudar as pessoas a encontrar bons valores. Meus irmãos, o mundo ele está completamente ao avesso. A gente olha para o lado e a gente começa a perceber o seguinte: aquilo que é correto é visto como errado, como ultrapassado, como preconceituoso, como homofóbico. Então, se a gente bater o pé e tentar viver, ou na verdade viver, conforme Deus quer que nós vivamos, né, conforme a orientação da palavra de Deus, a gente vai se deparar com todas essas situações. Todos esses momentos nós vamos se deparar com isso. E é isso mesmo que vai acontecer. E nós temos que manter a nossa postura, nós temos que manter a nossa fé. E ajudar as pessoas a encontrar os valores da palavra de Deus. Meus irmãos, a gente tem aí uma missão muito grande nas mãos. O pastor Gerson pregou no domingo falando sobre missões. Nós temos a grande responsabilidade de levar o evangelho até as pessoas. E que melhor maneira de falar do evangelho através da sua vida? Muitas das vezes você fala, mas não vive. Infelizmente acontece isso. E às vezes o seu vizinho nem sabe que você é crente. Estou dando aqui um exemplo, tá? Não estou assim indicando ninguém, mas é um exemplo. Muitas das vezes o seu vizinho não sabe que você é crente, o seu colega de trabalho não sabe que você é crente. Mas por quê? Porque ele vê você tomando atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Da mesma forma que quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, eles notam alguma diferença. E mais cedo ou mais tarde, eles mesmos, poxa, por que você é diferente assim? Por que você não... Vem cá, me explica por que a razão dessa felicidade toda. Pô, a gente está passando por um momento difícil, aí eu vejo você sempre centrado, sempre tranquilo. Como é que você está fazendo isso? E aí é aquele momento em que você planta aquela sementinha da palavra de Deus no coração daquela pessoa. Isso é muito interessante, mas isso só aconteceu por quê? Por causa do exemplo de vida que você está dando. Esses valores, esses bons valores que as pessoas vão encontrar, vão vir exatamente da palavra de Deus. E aí, é claro, né, as pessoas vão estar melhores preparadas para lidar com essas situações de derrota, com essas situações de errar, de cometer um erro, e isso não gerar uma culpa grande, como eu falei já em várias oportunidades, uma culpa que vai se assemelhar a uma âncora, que vai puxar essa pessoa cada vez mais para baixo.
O último tópico fala o seguinte, o quarto tópico, né? Ajudar os membros da igreja a compreender valores. E aí olha que interessante, os membros da igreja devem receber ajuda para entender os elevados padrões de Deus. Todo crente deve entender que Deus compreende a nossa fraqueza quando caímos e está sempre pronto a nos perdoar. E, é claro, né, há duas maneiras de aprender sobre o perdão: experimentando ou praticando. Essa seria a ideia. Então, pare para pensar, analise aqui, vamos pensar aqui. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós frequentamos a igreja, nós temos ali já um nível de comunhão, mas sempre há espaço para que a gente possa melhorar. Sempre há espaço para que a gente possa se aproximar um pouco mais de Deus. Eu me lembro numa mensagem que o pastor André Michelin pregou para a gente, e ele disse o seguinte, ele disse que quando ele acordava, ele pedia a Deus para que Deus ajudasse ele a ser uma pessoa melhor, a ser um crente melhor. Mesmo ele já tendo ali um certo nível de comunhão com Deus, mas ele sempre reconhecia que ele poderia ser uma pessoa melhor. Um melhor filho, um melhor pai, um melhor marido, não sei se é o contexto dele, mas pensando no nosso contexto, né? Poxa, Senhor, o que eu posso melhorar? Me ajuda a enxergar aonde eu posso melhorar. Me ajuda a enxergar o seu padrão, me ajuda a enxergar os seus valores, para que eu possa colocar os seus valores em prática na minha vida. E aí, consequentemente, meus irmãos, a gente está tratando e tratando bem essa questão da culpa. Meus irmãos, rapidamente aqui fazendo aqui recapitulando aqui, a gente falou que nós somos pecadores. Nós falamos, né, perdão, que nós somos pecadores. Então não adianta querer perfeição, você vai errar e vai errar mesmo. Agora, uma vez errando, reconhecer que está errado, pedir perdão a Deus pelo erro que você cometeu, entregar ali mesmo o seu erro a Deus. Senhor, me perdoa, me ajuda, eu errei aqui, me ajuda a vencer essa situação e seguir em frente, continuar trabalhando, continuar avançando. A gente não pode parar a caminhada. Então, entender que as pessoas, né, são falhas. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que agir com uma pessoa que se sente culpada, agir com ela com amor, com carinho, com educação, com respeito, cuidando dessa pessoa. A gente falou aqui também da importância da responsabilidade dos pais em corrigir os filhos, mas corrigir os filhos em amor, para que o filho, por exemplo, não se sinta culpado por um erro que ele cometeu. Está sempre corrigindo o filho dentro da palavra de Deus, ensinando ele através das suas atitudes. Nós falamos também em relação a ajudar as pessoas a encontrarem valores dentro da palavra de Deus. Um parâmetro, imagina uma bússola, né? Uma orientação, um caminho para seguir dentro da palavra de Deus. O mundo hoje está completamente perdido, né? Então a gente tem que ajudar, a gente tem que contribuir essas pessoas aí a tentar encontrar esses valores, que são os valores de Cristo, os valores da palavra de Deus. E no quarto tópico, para fechar, ele colocou que nós como cristãos, nós como membros do corpo de Cristo, a gente tem sempre que procurar subir o nosso padrão, sempre procurar evoluir como cristão, sempre procurar estar mais próximo de Deus. Claro, nós vamos errar, nós somos falhos, mas Deus está sempre pronto a nos perdoar, desde que, é claro, né, veja no nosso coração um arrependimento, veja no nosso coração, como nós falamos no início, o desejo de não errar, mesmo errando, mas Deus vê o nosso coração, Deus vê o que está dentro da gente, Deus vê realmente a nossa intenção. E aí, meus irmãos, a revista conclui o estudo dizendo o seguinte, né? Nós temos que entender que os sentimentos de culpa, muitas das vezes, eles vão ser positivos.
Em que sentido, meu irmão? Quando você se sente culpado por um erro, é porque realmente você conseguiu entender que você cometeu alguma coisa fora de um determinado padrão. Né? No nosso caso aqui, no nosso contexto, né? Você pode ter cometido um erro, um pecado, fora do contexto da palavra de Deus. Então você se sentiu culpado por aquilo. Então uma forma de você corrigir aquele erro. Uma forma de você melhorar num primeiro momento ali, se sentir realmente culpado, se sentir realmente arrependido. Então até aí, esse sentimento de culpa ele é até positivo. O problema é quando esse sentimento de culpa ele cresce dentro de você e ele começa a te atrapalhar na sua caminhada. Ele começa a gerar outros problemas. Então a proposta é você tratar essa situação para que ela não possa evoluir gerando aí problemas mais graves, né? Como eu já falei, o sentimento de culpa ele não pode virar uma âncora na nossa vida, nos prendendo aí. Bom, nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesse mundo. A revista reforça isso aqui na conclusão. Não adianta a gente querer ser um crente perfeito, porque a gente não vai conseguir. A gente tem aí inúmeros erros que já cometemos e que ainda vamos cometer. Somos pecadores e todos os dias, como nós falamos, pedindo perdão a Deus e pedindo a Deus aí que nos capacite, que nos ajude a vencer a cada obstáculo. E com certeza, reconhecendo as nossas limitações e entregando realmente a nossa vida na presença de Deus, buscando viver a nossa vida conforme a orientação da palavra de Deus, eu tenho certeza, meus irmãos, que essas situações de culpa elas podem acontecer na nossa vida, mas elas vão acontecer para nos ajudar a sermos pessoas melhores, a evoluirmos, e jamais elas vão acontecer de forma que vão nos atrapalhar, ou vão nos jogar para baixo, ou vão nos manter presos. Então acho que o primeiro sentimento que nós temos que ter é que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele sabe que nós somos imperfeitos. E Ele está pronto a nos perdoar. Então, o caminho não é tão complicado. Na verdade, o caminho é você entender essa situação e sempre que você puder, sempre que você deixar a desejar, sempre que você vacilar, não ficar remoendo aquela situação. Confessa, pede perdão a Deus, chama o seu irmão, chama o pastor, procura a igreja, procura o pastor, conversa com o pastor vai orar com você, os irmãos vão orar com você, por você, e eu tenho certeza que a oração não vai voltar em vão. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te ajudar a passar por essa situação. Porque não é uma situação tão fácil, né? Sentimento de culpa, a gente tem visto aí tantas situações acontecendo em que um sentimento de culpa ele vai evoluindo e evolui para uma situação de depressão, evolui para uma situação de tristeza profunda. Então, para que isso não chegue a esse ponto, busque a palavra de Deus, ore, confesse, converse. Nós temos a necessidade, irmão, de conversar, irmãos. Nós temos a necessidade de conversar. Então, às vezes, acontece alguma coisa na vida da gente, a gente fica remoendo aquilo, remoendo aquilo. O simples fato de você sentar com um irmão ou uma irmã, se for o caso, e conversar, colocar para fora aquela situação, pedir ali ajuda em oração para os irmãos, eu tenho certeza que você vai sentir o seu fardo um pouco mais leve. Primeiro porque você abriu o seu coração ali diante de Deus, né, para Deus, com aquele irmão, com aquela irmã, e agora vocês estão orando juntos por aquela situação. Então a gente tem chance aí de ser vencedor, né? A palavra de Deus nos fala que com Deus nós somos mais que vencedores. Então nenhum sentimento de culpa é maior do que isso. Tá ok, meus irmãos? Bom, essa é a ideia que eu queria passar para os irmãos, né? Espero ter contribuído aí com o encerramento da lição, tá bom? Uma lição que falou muito ao meu coração. Realmente nós temos vivido tempos aí de muita culpa e que me assusta também são sentimentos assim, principalmente no meio da juventude, no meio aí dos adolescentes, dos jovens, e evoluindo para situações totalmente complicadas, né? Totalmente trágicas em alguns momentos.
Então a gente tem que pedir muito a Deus sabedoria para que a gente possa caminhar nessas situações aí, realmente confiando em Deus, realmente colocando a nossa vida na presença de Deus e pedindo ajuda, orando, buscando, conversando com os pastores, conversando com os irmãos, para que a gente possa junto seguir nessa caminhada aí, tá bom? Nosso desejo aí é que os irmãos sejam todos abençoados. Foi um prazer aí estar com os irmãos mais uma vez e eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos. Não deixem de orar pela nossa juventude. Não deixem de orar pelo Ministério Central Jovem. Nós temos vários planos aí, a gente tem procurado trabalhar. A gente sabe que nós temos aí essa questão da pandemia que ainda está nos atrapalhando um pouco, mas o nosso desejo é continuar trabalhando. Temos várias ideias, temos aí várias pessoas envolvidas, né? Eu e a irmã Vivi estamos envolvidos aí diretamente como líderes, né? Mas temos outras pessoas também, o irmão Tunco, o Gabriel, o irmão Lucas, estão nos ajudando aí também na liderança. Orem por nossas vidas, né? E orem pela nossa juventude, tá ok? Foi um prazer estar com os irmãos, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!